Bem-vindos ao DB Roadcast Drive Your Performance. Hoje vamos falar de dor. Não só de dor e não da dor normal de dentes que costumamos falar, mas de uma dor que ainda não é alcançada nem totalmente entendida, diagnosticada por muitos de nós. A dor orofacial. Com quase 20 anos de experiência, a nossa convidada de hoje especializou-se em disfunção temporomandibular, dor orofacial, uma área onde o diagnóstico é muitas vezes difícil e tão difícil quanto o tratamento para a maior parte de nós. É fundadora da AB Line Medicina Dentária e Formação e, embora tenha construído a sua carreira inicialmente no Brasil, onde se formou, temos o prazer de a ter a trabalhar connosco aqui em Portugal. Connosco a doutora Aline Bazos. Aline, bem-vinda ao nosso metaverso da Dental Vortex. Como é que te sentes como avatar? Muito obrigada. Eu estou achando super interessante, porque a minha geração não é a geração de Avatar. Eu estou a descobrir todo esse universo agora e achei muito interessante. E a gente se sente mesmo imerso, parece que estamos na sala a conversar entre nós, assim, sentada no sofá. Eu gostei bastante. Boa, boa. Então vá, vamos começar aqui dar a conhecer-se aos nossos ouvintes. Ahm, tu, a dor orofacial, no geral, a DTM é um bocadinho tabu na nossa área e raramente tu vês os colegas de medicina dentária a escolherem ou a dizerem durante a formação: eu vou querer seguir a dor orofacial. O que é que te levou a ti, Aline, a seguir esse caminho? Como é que foi o teu percurso? Conta-nos um bocadinho. Pois, eu na verdade eu me formei no ano de 2003 e desde então eu tinha algumas certezas que, claro, como toda, menina de 20 e poucos anos, muitas coisas foram, eh, mudadas ao longo do processo, então achei que eu fosse trabalhar com cirurgia e realmente passei um ano em maxilofacial, mas depois eu senti que era uma área muito ligada a perdas de pacientes, muitas vezes, e isso não se tornou uma coisa interessante para mim. Acabei, sem querer, na ortodontia, fui me especializar, passei a gostar imenso dos planeamentos. Porém, com o passar dos anos, comecei a achar tudo muito mecânico, sentia falta daquele diagnóstico mesmo, do contato maior com a história do paciente. E isso me levou a buscar o estudo da dor, que também era algo que sempre me despertou muito interesse. E fui atrás de outra área para poder fazer o meu mestrado, pois eu já dava aulas e queria ter o mestrado para continuar nesse caminho. E então decidi fazer o mestrado em DTM e dor orofacial. E foram 3 anos de estudo muito intenso, imersivo até, posso dizer, que eu passava uma semana inteira na faculdade, por conta de disfunção e dor orofacial e, claro, a gente também fala do bruxismo. E isso começou a me despertar uma vontade de estudar cada vez mais essa área, mas continuava na orto. Até que, mais ou menos um ano e meio atrás, eu decidi escolher só esse caminho, porque é muita coisa para estudar, é muito interessante e exige uma dedicação mesmo, muito muito não só é, e é integral, não tem como eu dividir muito isso, mas é claro que o conhecimento da orto me ajudou bastante, e a disfunção se tornou não só a disfunção, mas o bruxismo, os distúrbios do sono e a dor orofacial não dentária se tornou um grande amor. Boa. Tu formaste-te no Brasil e hoje estás cá connosco em Portugal. Quais foram assim os maiores desafios que tu encontraste quando recomeçaste noutro país? Já com carreira feita e tudo, como é que foi? Sim, além dos desafios pessoais, né, que tem família, você reintegrar a uma outra cultura, eu também na questão profissional, um dos maiores desafios foi realmente conseguir me aproximar de profissionais da mesma área que eu. Isso eu tive uma grande dificuldade no início e outra coisa que eu tive dificuldade na área da disfunção, não da ortodontia, mas na disfunção, foi porque eu notei aqui ainda não como uma especialidade, o Brasil já é considerado. E o nome, oclusão, o que causava imensa confusão por não ser uma coisa diretamente ligada, né, a DTM, a disfunção, e a dor orofacial não passam necessariamente pela oclusão. Nós temos outras dores relacionadas que não têm a relação com dente. Então isso me causou uma confusão.
E a maior dificuldade de todas, juntando o pessoal com o profissional, foi a questão do me tornar conhecida. Porque eu já estava habituada há 20 anos a atuar no Brasil e de repente cheguei aqui, tive que recomeçar, nunca é do zero, porque a gente traz bagagem. Faz a bagagem, não é? O conhecimento, isto é. Tive que passar a investir em ser conhecida para as pessoas buscarem o tratamento comigo. Então esse foi o desafio que juntou o pessoal com o profissional. Sim, mas correu muito bem, pelo que se vê. Se olhares para os seus primeiros anos de consultas, o que é que atualmente olhas e pensas: "Bem, realmente fiz assim durante muitos anos, mas jamais agora faria dessa forma"? No início eu percebo que a gente fica muito técnico, né, muito preocupado na verdade com a técnica, com tudo que a gente aprendeu, juntar todos os itens, igual como quando começamos a conduzir, não é? Aí começa a pensar demais, e até isso se tornar um comportamento habitual, leva um tempo. Então o que eu faria de diferente, talvez fosse me cobrar menos e delegar mais. Então fazer aquilo que eu dou conta, buscar o conhecimento real para aquilo, tirar dúvidas com os colegas. Isso eu fiz muitas vezes, mas eu percebia uma certa solidão no consultório. E o que faltava naquela época, que hoje, inclusive aqui, a gente tem essa oportunidade, é poder contar com os colegas no momento de indecisão, no momento de insegurança, e isso eu buscaria mais. Sim, sim. E também não tinhas a Dental Vortex na altura, porque também te ia ajudar seguramente. Exatamente. E aí, se eu digo aqui, isso vai facilitar bastante esse processo. Se note de quem formou agora. Ah, boa. Olha, eu sei que também tiveste clínica própria no Brasil. O que é que a gestão da clínica te ensinou e consegues transportar para os teus, como ferramenta para usares no teu dia a dia? Olha, foram muitas coisas. Eu percebo que a principal delas foi ter mais empatia no processo de liderança. Então, estar presente e observar a função de cada um e participar de cada função, desde a faxina da clínica, a assistência dentária, ajudar no laboratório, eu passei por todos esses processos. E isso ajuda muito a gente enxergar contra os olhos, né, a gente calçar o sapato do outro. Isso foi muito importante para mim sendo dona de clínicas, e uma das coisas que eu vejo que eu tive grande dificuldade, que eu acredito que muitos que se formam agora também têm, ou até os que já se formaram há mais tempo, mas não tiveram clínica, é a questão da gestão, tanto a financeira quanto a parte de vendas. E isso é realmente muito difícil, a gente precisa de um processo de aprendizagem para quem é dono de um negócio, né, então isso também foi uma coisa que eu aprendi bastante. E por último, não menos importante, é cuidar do espaço, mesmo não sendo nosso. Então a questão de economia de material, a questão de cuidado com todo o instrumental, cuidado com o espaço físico, isso é outra coisa que mudou muito, não que eu fosse desleixada, mas Sim, nas olhas com uma visão diferente, não é? Sim, a gente cuidar como se fosse nosso é algo que também me ensinou muito quando eu passei a trabalhar em clínicas que não eram minhas. sim. Existe um hábito das assistentes que é, normalmente nós pedimos um rolo de algodão e colocam 3 ou 4 rolos de algodão, no tabuleiro. E houve uma altura que eu estava que organizei uma formação para assistentes dentárias, em que cada uma delas, fez uma pequenina palestra sobre a área que normalmente trabalhava para transmitir às outras, eu depois também fiz uma. E então eu fiz o estudo, eh, do quanto se pouparia a nível financeiro à clínica ao final do mês e ao final do ano, se em vez de colocarmos 4 rolos de algodão assim logo do início, colocássemos um ou 2 tal como o médico estava a pedir. E é incrível, e são essas coisas que quem não está na área da gestão, muitas vezes não é normal, não percebe, não tem essa perspectiva, e quando se está a ter, depois quando estás em gabinete, consegues transmitir isso à colega que está na assistência, não é, de uma forma que a ajuda também a melhorar no trabalho dela. Eu acho que isso é incrível. Sentimos que conseguimos melhorar todos.
Olha, agora perguntas assim um bocadinho mais técnicas para os nossos colegas que querem entender aqui, um bocadinho mais esta área. De Uhum. uma forma assim muito simplista, na prática clínica, como é que nós distinguimos uma DTM de origem articular e muscular, entre as duas, e como é que essa distinção muda o nosso plano de tratamento? Assim, em traços gerais, eu sei que não vais poder estar aqui a dar-nos uma aula, mas só assim para termos umas luzes. Sim. Então, é muito importante a forma como eu passei a ensinar sobre a disfunção e bruxismo e tudo nessa área, passou por vários processos, e um deles foi exatamente isso de simplificar. Porque eu acho que quando a gente tem uma visão mais global, a gente consegue perceber melhor. Depois a gente aperfeiçoa ali ao detalhe, né. Mas tem um jeito muito fácil, um não, na verdade são 2, são as perguntas certas, né, e exame clínico. Então, assim, uma forma muito simples de determinar se a disfunção é muscular ou articular, é o paciente apontar. Então, geralmente, quando é muscular, ele não aponta com o dedo, ele usa a mão, porque é uma área maior. Então ele fala assim: "Eu sinto uma dor de cabeça", ou "Eu sinto uma dor aqui". Agora, quando é articular, na maioria das vezes, isso não é regra, eles fazem: "Eu sinto uma dor aqui", ó. E aí, quase que 100% das vezes, a gente já consegue distinguir se é muscular ou articular. Mas é claro que tem, às vezes, uma dor, né, que é bem próxima, é de masseter, mas é bem próxima à articulação e fica a dúvida. Então uma outra pergunta para tentar o despiste disso é: como é essa dor? Ela é muito localizada ou ela espalha? Ela é como se fosse uma pontada ou ela é uma sensação de peso? Então o tipo de dor, a qualidade da dor também pode nos ajudar no diagnóstico diferencial. Tem uma terceira, que aí depende da presença do paciente, né, que é a palpação. Essa sim é certeira, porque quando fazemos a palpação em músculo, mesmo que tenha uma dor referida ou uma dor por espalhamento, o paciente consegue, quando a gente carrega assim nas fibras musculares, em pontos do músculo, ele consegue, a gente reproduz a dor, na maioria das vezes fala: "Essa dor que sente ele é", então a gente já sabe que é muscular. E tem palpação do côndilo também, das áreas ao redor do côndilo, e ele também descreve que é ali. Então isso também faz com que a gente diferencie. Obrigada. Olha, muito, muito sucinto e muito bem explicado. Obrigada. Que exames consideras indispensáveis, assim, numa primeira análise para o diagnóstico e plano de tratamento nesta área? O principal para mim é a coleta da história. Através da história do paciente, da anamnese mesmo, eu consigo ter quase que 100% do diagnóstico. Claro que tem casos que não, a gente precisa mesmo da confirmação, tanto de exames clínicos, quanto muitas vezes o plus, né, do exame de imagens, mas eu não peço exame de imagens com frequência. É realmente quando tem sinais ou sintomas muito característicos de um processo degenerativo ou de umas vezes um deslocamento sem redução e aquilo incomoda o paciente, ou para ter um relatório médico, muitas vezes precisamos para justificar o tratamento, a gente precisa de um report, né, um relatório para o paciente, aí o exame de imagem ele vai colaborar com isso, mas o principal é a coleta de história, porque o paciente quando conta, quando começou, há quanto tempo dói, frequência e intensidade, histórico, tudo isso a gente consegue já quase fechar o diagnóstico. Às vezes, na grande maioria eu já fecho o diagnóstico aí. Quando fala: "Ah, eu abro, eu sinto um som". Aí eu pergunto: "Esse som é como se fosse um papel amassado ou é como se fosse o estalar assim?". "Ah, é estalo". Ok, então já é um deslocamento de disco, não necessariamente um processo de uma reabsorção, por exemplo. Então, a história me dá muito mais ferramentas. Meia parte da informação. Ok, boa. Bruxismo de sono e bruxismo de vigília. Que tipo de abordagem cada um e como é que os distingues no paciente? É assim, o bruxismo do sono, a gente tem a certeza, né, do diagnóstico se a gente faz uma polissonografia que tem ali os eletrodos em músculo para a gente poder perceber a atividade muscular,
né. Porque diferente do que muitos colegas ainda pensam, o bruxismo não é nem o apertar, nem o ranger. Não necessariamente tem, o dente envolvido, mas é uma contração, né, a definição hoje é: o bruxismo é uma contração involuntária dos músculos da mastigação. Então, existem vários tipos, né, então primário, secundário, do sono, em vigília, mas para distinguir o do sono em vigília, geralmente é o relato do paciente. Então, quando o paciente nos diz que: "Ah, eu percebo que eu toco os dentes durante o dia, mas não necessariamente aperto ou ranjo", é o bruxismo em vigília, porque os dentes não são para estarem encostados. O músculo está a fazer uma contração ali para manter esse contato dentário. Mas o paciente diz: "Eu acordo com dores, eu sinto", ou meu marido ou a minha esposa, ela disse que eu faço barulho à noite. Então, alguns relatos podem já nos dar a direção se é em vigília ou se é do sono. Existem sinais clínicos que a gente observa também, né, mas esse não tem como determinar se foi, do sono ou em vigília quem causou, mas o principal é relato do paciente e, para ter certeza, autovigilância no bruxismo em vigília ou usar alguns dispositivos que hoje já tem no mercado, que aqui em Portugal eu ainda não vi, mas tenho certeza que tem. No Brasil eu sei que tem, o paciente usa por um período esses dispositivos para poder mostrar quantas vezes houve a contração do músculo da mastigação, que não seja durante a fala e que não seja enquanto mastiga. E Mas isso. é e ter uma aplicações de telemóvel é o quê? Esses dispositivos? Então, tem uns que são ligados à aplicação de telemóvel e tem uns que eles leem e depois no consultório o médico faz a leitura ali de quantos episódios, a hora desses episódios. Existem algumas marcas, né, que disponibilizam, isso já está um pouco mais difundido do que antes. Isso não é de hoje, mas também não é tão antigo. Então ainda estão muitos ainda fazem testes, ainda estão fazendo conexão com médicos e dentistas que trabalham com isso, mas é uma forma. Agora o do sono também pode usar esse mesmo dispositivo, só que ele dificulta um pouco dormir, porque ele fica mesmo aderido à musculatura e geralmente é um pouco maior, não é como os eletrodos, mas a polissonografia é uma boa forma de detecção. A gente nem fala de diagnóstico, porque bruxismo não é doença, né, mas de fazer a detecção desse bruxismo do sono. Ok. E o setor da toxina clínica para o bruxismo, tu concordas? Não, houve uma altura que toda a gente falava disso, atualmente já há uma corrente muito oposta a isso, porque diz que só trata e realmente, pronto, é parte de sintomatologia. Qual é a tua opinião sobre este assunto? Sim, na verdade eu vou até dizer que, eu nem vou dar a minha opinião, eu vou dizer um pouco o que os estudos têm mostrado, né, o que a ciência tem provado. Aquela coisa de bruxismo se cura com toxina, isso já foi por terra. Primeiro porque o bruxismo ele não acontece na periferia, né, ele é uma contração involuntária que é o sistema nervoso central quem controla se vai acontecer ou não, não é uma coisa voluntária nossa. Então se eu tratar algo periférico, como o caso da toxina, não necessariamente esse comportamento vai ser alterado, né. O que que a toxina faz? Ela age mesmo ali nas sinapses, né, e com isso, de forma muito simplista também vou explicar, e com isso diminui a força daquelas fibras, né. Então ela é indicada em alguns casos, e eu vou dizer quais a gente usa, porém, não pode ser aplicada como uma forma de parar o bruxismo, isso não vai acontecer. Vai acontecer com menos força, mas vai acontecer na mesma, tá. O que acontece é que ela tem o efeito terapêutico para dores crônicas. Então, quando a gente percebe a dor, né, o que é mais prolongada e a gente percebe que tem esse componente de uma dor, eh que não é da periferia necessariamente, então a gente vai trabalhar com a toxina. Agora, tem os locais corretos de aplicação, tem a dose correta de aplicação e tem os intervalos. Por que que isso é importante? Porque se aplicamos, como a maioria dos harmonizadores, né, tanto médicos quanto dentistas, se eles fazem aplicação de músculo da mímica, é um músculo completamente diferente de músculo que carrega um osso, né, de músculo que tem essa função, por exemplo, da mastigação.
Então, a dose é muito maior em músculos da mastigação. Por esse motivo, vários estudos já mostraram que a aplicação recorrente de doses muito altas pode levar à perda total de força do músculo, o paciente deixa de morder uma alface, e também uma perda de densidade no côndilo, porque a articulação passa a trabalhar com muito mais carga devido à falta de força da musculatura. Então, por isso, é muito importante saber quais os casos. Por exemplo, distonias ou reabilitações orais em pacientes com hipertrofia de masseter, um implante de carga imediata. Tudo isso tem que ser muito bem indicado para que o paciente não sofra depois com as consequências da aplicação recorrente. Hum. Ou seja, é uma coisa que poderá, mediante indicação, ser usada de forma episódica, de forma controlada no tempo, mas não é uma coisa para ser estendida no tempo nunca, não é? Exatamente. Não por enquanto, enquanto ainda se usa a toxina do tipo A, né, então assim, tem várias, claro que tem vários detalhes dentro desse assunto que eu não vou abordar porque seria mesmo uma aula, mas é importante ter essa visão geral também para não indicar a toda a gente, não é bem assim. Claro. Olha, outra polémica sempre que há, ainda há um mês atrás estava a ouvir uma colega a falar sobre dois especialistas da mesma área que não têm a mesma visão, sobre DTMs, oclusões, o que é que se resolve primeiro? É a ortodontia? Vai-se à DTM primeiro? Explica na tua forma de dizer como é que nós devemos abordar. Sim, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Eu Esse assunto é realmente muito mais polêmico que a toxina. O que acontece é que as escolas muito antigas, né, ainda preconizam, principalmente essa relação da TM, de músculo da mastigação, com a oclusão propriamente dita. Independente da escola que a pessoa teve, a ciência é quem define, né, os estudos aqui são quem definem o que é e que deixa de ser. As pesquisas, claro, né, bem validadas, não qualquer uma, porque hoje em dia também tem bastante pesquisa aí que a gente duvida. Mas, o que já é isso já é provado que a DTM não causa maloclusão e a maloclusão não causa DTM, não é uma relação de causa e efeito direta. O que acontece é que alguns componentes relacionados à maloclusão podem ser, um fator que perpetuado pode levar a alguma dificuldade ali relacionada à tenomusculatura, porém, não necessariamente uma disfunção temporomandibular, tá. Então, na o corrigir uma oclusão, o que que você vai melhorar? Você vai melhorar as sobrecargas. Por quê? Você vai ter ali um equilíbrio das áreas onde aquele, elemento que vai ser mastigado, ele vai ser processado de outra forma, porque existe um equilíbrio das forças dentárias. Mas, se eu tenho um disco já deslocado, se eu tenho uma alteração esquelética na ATM, se eu tenho hipertrofia de masseter, isso pode ser uma condição pré-estabelecida ou que se adquiriu ao longo do tempo, que não tem uma relação direta com aquela oclusão, sendo ela uma má oclusão ou uma boa oclusão, né, ou oclusão equilibrada. Agora, se eu tenho ali um contato prematuro que leva a pessoa a desviar a mandíbula com frequência, eu estou a fazer uma força diferente de cada lado da musculatura e de cada lado da articulação. Mesmo assim, essa pessoa pode viver a vida toda sem DTM, sem dor muscular, sem questões articulares. Nós temos uma questão que é a parte da adaptação, não é? O nosso organismo muitas vezes consegue. Totalmente. É show e tiração. O organismo se adapta, uns não tão bem e uns bem. Então, por isso que não existe essa relação direta de causa e efeito, né. E agora quem eu vou corrigir primeiro, eu como ortodontista posso falar isso, sim, tranquilamente. Eu vou corrigir primeiro aquilo que o paciente tem de mais severo, de mais grave. Então, se ele tem, ele vem no meu consultório, eu vou avaliá-lo como um todo. Por isso acho tão importante o conhecimento mesmo que genérico da DTM e das dores orofaciais não dentárias. Porque se eu vejo ali uma articulação que tem um osteófito, por exemplo, um côndilo que tem ali um crescimento ósseo, e aquele paciente relata que tem aquela dor articular,
eu não posso oferecer para ele um tratamento ortodôntico para acabar com essa dor articular, isso não vai acontecer. O que vai acontecer, que às vezes todos me relatam: "Ah, mas antes eu tinha dor no músculo", por exemplo, "e passei a usar aparelho e deixei de ter dor muscular". Pode ser uma coincidência, não tem como a gente provar, e pode ser que ao usar algum dispositivo, a pessoa deixou, por exemplo, de apertar ou de ranger e deixou de ter dor no músculo. É muito difícil a gente determinar se não existe um estudo prévio desse paciente em causa. Mas se o paciente tem uma articulação que funciona, um músculo que está tudo certo, e ele tem uma oclusão que é o que incomoda, vamos corrigir uma oclusão. Mas qualquer dor facial de origem não dentária e dentária deve ser tratada antes de se corrigir a oclusão. Isso é fato. Primeiro dor, depois o restante. Boa. Quais são os sinais de alarme que te levam a referenciar um paciente para uma outra especialidade? Porque na realidade nós estamos a falar, quando estamos a falar de dor, não é? Inclusivamente às vezes os doentes andam a circular no otorrino, no neurologista, vão ao dentista generalista, andamos ali todos a passar a bola uns com os outros e temos dificuldade em realmente encontrar a cauda, da dor. Qual é esta ligação entre as várias áreas e quais são os sinais de alarme que levam a procurar uma especialidade ou várias especialidades para colaborarem contigo no tratamento do doente? Eu vejo 2 aspectos importantes. A DTM é uma questão guarda-chuva, né, tem várias áreas, do nosso corpo envolvidas, tem a questão também relacionada com o comportamento do paciente, então tem muita coisa envolvida. Por conta disso, além de ser multifatorial, né, ela vai ser multidisciplinar também, várias pessoas vão poder interagir entre si para um ganho do paciente, isso é o mais importante. Então o que eu percebo isso é um fator, e o outro fator é que a DTM ainda está muito desconhecida em muitos mercados, né, tanto no médico quanto no médico dentário. E por conta disso, isso a mudar também, mas por conta disso, muita gente não sabe indicar, né, e indica assim: "Ah, eu tenho uma dor aqui", acha que é o siso geralmente, e indica para cirurgia. Ou: "Nossa, eu tenho um estalo", e aí indica para o maxilofacial, que já acha que é logo um caso cirúrgico. "Nossa, eu tenho uma dor dentária que ninguém resolve", e quando vai ver era uma sinusite. Então tem muita coisa que é se observar, por isso eu acho importante o papel do médico dentista nesse caso, quando o paciente vem para ele, é primeiro fazer o despiste de uma dor dentária, de origem dentária. Mas com as perguntas certas, como eu dei uma dica no início da nossa conversa, músculo e articulação a gente já consegue determinar mais facilmente. O problema é quando é uma dor neuropática. E aí, muitas vezes, nem o paciente sabe explicar muito bem sobre essa dor. Um grande sinal é que a dor é de uma qualidade, ela é do tipo choque, mas nem toda dor neuropática é do tipo choque. Às vezes sente dormência, às vezes um formigamento, um comichão, então isso costuma ser mais difícil. Eu tenho um caso interessante que aparecendo para mim, foram 2. O primeiro é de um paciente que já não aguentava mais de dor num dente, que tratou o canal, que fez tudo que podia, e aquele dente não parava de doer. E, ao fazer o exame clínico, né, eu notei que tinha um trigger point no trapézio e dava uma dor referida nesse dente. E era exatamente a dor que ele sentia. Ele: "É essa dor que eu sinto". Vai. Tratamos o trigger point do trapézio e o paciente deixou de ter a dor, que para ele era dentária. Após vários tratamentos nada resultou, até que descobriu que era isso. E o outro caso também é de uma paciente que após a cirurgia de um implante, ela passou a ter uma dor muito, muito grande, que nunca passava, que tentaram de tudo e nada resultava, e foi descoberto recentemente que era uma dor neuropática pós-traumática. Durante o procedimento do implante, foi um implante que foi bem colocado, tudo correu bem, mas durante o procedimento do implante, a paciente, teve alguma lesão de nervo e a paciente desenvolveu
essa dor neuropática pós-traumática. Então é muito complicado a gente querer tratar sozinho. Já aconteceu também de chegar para mim com dor no músculo e era uma dor de dente. E eu reencaminhar para o dentista e dizer: "Não, esse dente aqui, ele tem, ele estava com uma peritoniite", uma coisa assim. Então é difícil, porque a dor pode muitas vezes nos enganar, né. A forma como ela se manifesta, às vezes, não é aquela forma comum que estamos habituados. Mas é muito engraçado. Desculpa, diz. Então pode dizer: "Não, o importante é exatamente só atuar naquela área que a gente tem segurança". Isso que eu acho que é a diferença. Estavas a falar e eu estava quase para mim é quase uma analogia da nossa área da tua área, que não é minha, de disfunção e de dor orofacial, quase como um médico de medicina interna. Eh, Apesar de que todos nós temos que ter o conhecimento de tudo na realidade, mas o que eu acho que os colegas veem dificuldade, ou que nós vemos dificuldade nessa área, na tua área, é porque é uma área extremamente abrangente, lá está, como tu dizes, guarda-chuva multifatorial e é difícil ter o conhecimento de tudo o que está implicado e que serve como fator de exclusão nesse tipo de dor, não é? Então é muito interessante, porque é uma área com que tem de se ter uma visão realmente muito ampla a nível do Era. E na medicina dentária eu usava muito isso com os meus alunos, agora quem vai assistir isso já vai saber que era uma forma de eu saber se a pessoa estava mesmo a prestar atenção no que eu costumo ensinar de musculatura, articulação, do processo envolvido, mas eu mostrava uma ortopantomografia e dizia: "Me diz o que você vê nessa ortopantomografia, no OPG". A maioria: "Ah, tem uma cárie, tem uma restauração, tem isso aqui, esse canal aqui parece que não está muito bem tratado", assim, descrevia da forma mais completa possível tudo relacionado a dente. Ninguém falava da proximidade com o nervo alveolar inferior, ninguém falava de obstrução de, via aérea superior, ninguém falava de como eram as ATLs direita e esquerda, como está esse côndilo, como está essa cavidade articular, e às vezes um ou outro encontrava ali um processo estiloide calcificado, mas assim, esses detalhes que todo médico dentista está habituado, a gente fica habituado, olha dente, né. E eu fazia esse teste sempre, e todos os meus alunos passaram a ter esse cuidado, olhar tudo de dente, mas também olhar pra AVM, direita, esquerda, para via aérea, né. Eu acho isso importante, porque quantos diagnósticos de pulpite já foram dados para uma sinusite? E depois então antigamente é super comum, não é? Agora Pois, já é mais melhor. sim, acho que já está. Olha, e casos assim de pacientes que tu tratas que notas nitidamente que têm, bruxismo por tensão, e que encaminhas para o psicólogo e que regressam melhores, acontece ou não? Muito, acontece muito. Mais do que pacientes com bruxismo, são os pacientes com dores crônicas. São os que eu mais encaminho. Outra coisa que tem acontecido muito nesse último ano é a questão dos pacientes que dormem mal, então dos distúrbios do sono. Isso está tudo muito intimamente relacionado, né, então existe uma dos gatilhos para o bruxismo do sono é justamente a falta de sono de qualidade, ou micro despertares que acontecem muito frequentemente durante o sono e levam a essa má qualidade de sono. Então assim, o que eu vejo é que o comportamento, a vida, né, a qualidade de vida daquele paciente, ele deve ser investigado em qualquer nicho da medicina dentária, pra justamente já ter isso ali na anamnese, porque é um assunto delicado muitas vezes, né, encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, é algo assim que tem que acontecer com de depois de uma certa confiança do paciente conosco. Eu já tenho, como eu já abordo isso há muitos anos, eu já tenho um caminho, e na minha anamnese eu faço essa pergunta, se está em tratamento psicológico ou psiquiátrico. E a pessoa coloca ou os medicamentos que toma, geralmente tem lá um antidepressivo, um ansiolítico, e aí eu pergunto: "Por que está a tomar esse ansiolítico? É uma situação que se resolveu com a medicação?". Então eu vou para o lado médico. Agora, já resolveu
com essa medicação, ainda está a controlar? Tem outra pergunta na minha anamnese que é assim, alguma mudança de vida recente? Como considera o seu nível de estresse? Então isso tudo ali já me dá um caminho de abordar essa interação com o psiquiatra ou, né, o psicólogo. Mas a grande maioria das pessoas que têm dor crônica, essas essas são e a gente tem até uma nomenclatura dentro das disfunções, né, do RC e do DC, né, que a gente usa para são como meios diagnósticos, são os mais importantes, os validados, e eles têm lá o eixo 2 que são exatamente os pacientes que têm essas questões psicossociais envolvidas, e que a gente precisa de uma abordagem diferente. Não só de encaminhamento, mas também a forma como lidamos com esse paciente é diferente. Formas de lidar com a dor. E a dor ora social continua a ter uma prevalência maior nas mulheres? Ou não podes dizer o nome? Principalmente na perimenopausa e menopausa. Pois. Por uma questão hormonal mesmo. Hum, sim, 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 sim. Olha, pedimos para escolheres um caso clínico que ou já postaste ou vais postar, no nosso feed, partilha um bocadinho sem descortinares completamente para os colegas depois irem ver o caso, mas explica-nos um bocadinho do que é que se trata. Sim. Um caso de uma paciente que ela relata um som estranho na articulação, e na verdade quando eu fui palpar que o colega encaminhou, porque ela estava com uma dor muito forte do lado direito, e ela apontava para músculo, e dizia que não era uma dor que vinha muito forte e desaparecia, mas depois ficava como se fosse uma moinha, uma coisa assim. E quando eu vi, era um trigger point, e que, tem as formas de tratar isso, e ela se livrou da dor, mas no exame clínico, eu percebi o som que o colega falou, ela não percebia, na verdade ela percebia a dor. O colega falou do som, e eu percebi o som, e ela tinha um osteófito enorme, um processo degenerativo avançado, porém assintomática. Hum, Assintomática na ATM, não sentia nada, não tinha travamentos, não tinha nenhuma dor, não tinha nenhuma queixa, completamente assintomática. Então é um caso de alerta para muitas vezes a gente não ver, mas se acontece qualquer coisa com essa paciente, ela foi reabilitada total, e o colega não tinha visto isso. Ele só escutou o som, mas reabilitou na mesma, e depois da reabilitação ela desenvolveu a dor. Mas a dor foi mesmo por conta de adaptação daquele, principalmente de um implante que foi posto depois de toda a reabilitação com coroas, foi posto um implante superior direito no último dente, e ela ficou a testar aquilo, a famosa propriocepção. Então ela ficou a buscar aquele contato ali que ela não tinha antes, ela tinha ausência daquele dente, ela passou a ter, e com isso, desenvolveu como se fosse um bruxismo mesmo, porque ela ficava forçando aquilo, só que não é bruxismo, porque era consciente. Ela buscava aquele contato. Com isso gerou sobrecarga no músculo, e ela ficou com essa banda tensa e alguns pontos gatilhos que, conseguimos resolver, e ficou sem dor. Mas a questão articular deveria ter sido vista antes, porque se desenvolve qualquer coisa a nível articular, ela pode culpar o médico. médico, bem. Pode dizer: "Depois que eu fiz a reabilitação, deu cabo da minha articulação". Então se foi um caso interessante que funcionou como alerta. Boa, boa, muito interessante mesmo. Olha, tu criaste a AB Line, que é a tua marca de formação. O que sentes que falta, de formação base de faculdades e isso sobre na área da DTM? E se houvesse sim uma coisa muito, eh, tivesse de escolher uma coisa para transmitir aos alunos, que saem da faculdade e que têm de ter conhecimentos na área de DTM, ATM, disfunção, o que é que seria esse conhecimento que teria-se transmitir? Uma coisa é difícil, né. S É.
Pronto, vá. Ele tem um packzinho das ok, Baroques. Então, são 6 perguntinhas, 7 perguntas que se fizer, já fica um alerta para pesquisar melhor sobre esse paciente em relação a DTM, bruxismo e dor orofacial. Eu depois disponibilizo aqui, Ok. para quem vier aqui na Vortex. São perguntas simples que têm aí questionários validados, mas que eu reduzi de uma forma a ficar mais direto para quem não vai tratar teoricamente esse. Se calhar depois quando tivermos o teu curso disponibilizado, damos isso como material acessório. Acho que é uma ótima ideia, porque vai ajudar os planners a terem essa competência. E a segunda coisa que não é importante, mas que eu ensino na verdade, é a minha primeira lição do meu curso. Quando eu estou de frente com a nova turma, o que eu falo é: escute o paciente, escuta ativa. Isso faz toda a diferença para quem trabalha com diagnóstico. Em geral, não só de dor orofacial, de disfunção, com diagnóstico. Escuta. Muitas vezes a gente vai na nossa teoria ali, ou já nem fala com o paciente, deixa eu ver, onde dói? Aqui, deixa eu ver. Não é? Já logo abre a boca. Uma lição que eu aprendi no meu mestrado era muito engraçado, o professor era muito carrasco, assim, muito duro, e ele falava assim: se eu vir alguém pedindo o paciente para abrir a boca, eu vou tirar da clínica. E isso para o dentista é dificílimo, porque a gente já está habituado. A primeira coisa: "Oi, como está?", então o paciente já senta na cadeira, já vai abaixar a cadeira e já olha lá, a primeira coisa: "Abre a boca, deixa eu ver". Então assim, não, escuta, primeiro escutar o paciente. E ver o doente, porque a forma como ele se posiciona fisicamente, a forma Ou entra. como entra, como cruza as mãos, tá bom, a ver se ele dá fechado ou não, o tipo de jeito que faz, essas nuances, o que eu costumo chamar da parte invisível, não é? Dá imensa informação sobre tudo, na realidade. Dá mesmo, muitas vezes a gente já tem metade do diagnóstico ali, sabe. Inteligência artificial, vamos cá ver um bocadinho, numa área tão difícil para a maior parte de nós de perceber, tu para ti já é muito fácil, não é? Porque já estás com a cabeça já muito formatada, mas para nós, lá está, o facto de ser tão multifatorial às vezes pode dificultar aqui o nosso diagnóstico diferencial, nem que seja para encaminhar para vocês. Achas que a inteligência artificial vai ter ferramentas nesse sentido, ou se já existem, eu não tenho conhecimento? E a nível de ferramentas digitais para monitorizar o sono, o bruxismo que já existem, fala-nos um bocadinho aí dessas novas tecnologias. Sim, eu vou ser muito sincera, eu estou como um dinossauro nessa área. Eu sou aprender lentamente. A IA tem me ajudado bastante com a questão de criação de imagens para eu poder mostrar ao paciente, porque educação do paciente em dor é fundamental. Então eu tenho usado bastante nisso. Fora alguns protocolos burocráticos que relatórios, encaminhamentos, essas coisas. Mas em termos de fazer algo novo, eu acredito que esteja transformando a linguagem difícil dos artigos para uma linguagem mais fácil e mais aplicável dentro dos consultórios. Eu vejo isso como uma grande ferramenta, até para as pessoas que não têm, por exemplo, não têm vontade de aprender especificamente sobre DTM, mas se a IA já tem uma base, né, se já existe ali uma formação da IA a respeito disso, baseada em artigos de referência, né, artigos validados, artigos eh eh, fiáveis, aí sim é uma excelente aplicabilidade da IA. Eu acredito que seja a substituir muita coisa, mas esse lado humano é necessário na minha área, e que a IA ainda não dá conta disso, né. Agora é, em termos de tecnologia isso já está muito avançado. Eu vi uns 4, 5 meses atrás, uma colega do Brasil que trabalha especificamente com sono, principalmente na área do sono, que tem sido muito mais estudado hoje em dia. É uma goteira de bruxismo que
consegue de bruxismo ou de avanço, dispositivo de avanço que consegue medir saturação do paciente, que consegue avaliar respiração do paciente. Então, já é algo, assim, muito avançado e que colabora muito para o que fazer com aquele paciente, se aquilo está a resultar ou não, sem precisar da polissonografia completa, sem precisar agendar no hospital. É muito mais simples, o paciente já dorme com isso e consegue perceber. Então, tem várias coisas, como eu disse anteriormente, né, a questão dos biofeedback, da desses dispositivos para ver a quantidade de contração muscular. Tem muita coisa, mas eu particularmente ainda não aprofundei nisso, então eu não sou a pessoa mais indicada para falar desses dispositivos ainda. Mas já deste umas luzes importantes. Olha, os nossos profissionais, ouvintes, colegas já estão a chegar ao seu local de trabalho, portanto, vou-te deixar aqui um pedido de uma mensagem final para a nossa comunidade e assim um conselho para aqueles colegas que estão a começar, um conselho interessante para eles poderem aplicar já no dia da manhã na sua prática clínica. Olha, o conselho que eu dou com muito amor é exatamente esse: trabalhe com algo que você trabalharia sem ser remunerado. Claro que a remuneração é importantíssima, todos precisamos comer e morar, né, mas ao trabalhar com algo que se você se apaixonou, isso é consequência, né. E faça aquilo que realmente faça seu coração cantar. Esse é o meu a minha mensagem final. Sim, muito obrigada, Ali. Aline, obrigada por esta conversa maravilhosa. Neida, quando sempre foi a nossa conversa, mas seguramente passaram os nossos 20 minutos. Os colegas ainda foram parar bastante tempo a estacionar o carro para conseguirem ouvir até ao fim. Obrigada por ter estado connosco, teres aceito o nosso convite aqui de Metaversos. Foi a tua estreia, seja muito bem-vinda. Sei que vamos fazer e tenho a noção que vais ser uma voz muito importante entre nós, portanto, obrigada por aceitares fazer parte aqui da nossa equipa de divulgação, de formação e de crescimento da Dental Vortex. E pronto, este foi o nosso DV Roadcast, Drive Your Performance. Até breve, até ao próximo. Obrigada, até breve. Adeus, adeus.